Olá, seja muito bem-vindo e obrigado por sua atenção. Nos próximos minutos quero lhe fazer um convite. Um convite para ficar comigo até o final desta jornada, onde vamos explorar juntos uma nova maneira de encarar o sono. Não como uma batalha noturna, mas como uma habilidade que pode ser treinada. A promessa é simples, mas poderosa. Se você aplicar o que vamos conversar aqui, existe uma chance real de você dormir melhor de forma consistente, talvez já nos próximos 14 dias, focando apenas naquilo que está sob o seu controle. E para provar que essa jornada é prática, quero começar com uma promessa imediata. Em vez de teorias longas, que tal 3 pequenas mudanças que você pode fazer hoje à noite para já sentir uma diferença? Não amanhã. Não semana que vem. Hoje. A primeira é reduzir as luzes fortes da sua casa cerca de 90 minutos antes do horário em que você pretende dormir. Não precisa ser um breu total, apenas diminua a intensidade. Troque a luz de teto por um abajur, por exemplo. A segunda, deixe seu quarto um pouco mais frio do que o resto da casa. O corpo precisa perder um pouco de calor para iniciar o sono de qualidade. E a terceira, talvez a mais importante de todas, defina agora mesmo um horário fixo para acordar amanhã. Sim, amanhã. Mesmo que a noite não seja perfeita, essa âncora matinal é o que começa a ajustar o seu relógio interno. Luz reduzida, quarto mais fresco e um horário para despertar. 3 ações simples, diretas, totalmente sob seu comando. Agora que já temos um ponto de partida prático, podemos alinhar nossa filosofia. A tese central do nosso encontro é esta: o sono não é um evento passivo que simplesmente acontece ou não acontece com você. O sono é uma habilidade que se treina, dia após dia, noite após noite. E o melhor jeito de treinar essa habilidade é parando de lutar contra a insônia e começando a focar no que você pode, de fato, controlar. Sua rotina, a luz a que se expõe, a temperatura do ambiente, o que você come e bebe, e como você usa as telas. O resto, a preocupação se vai dormir ou não, a contagem de horas, a frustração, isso está fora do seu controle direto. E tentar controlar o incontrolável é a receita certa para a ansiedade. É aqui que entra a sabedoria antiga do estoicismo, não como uma filosofia abstrata, mas como uma ferramenta prática para uma vida mais tranquila. A principal ideia que vamos usar é a dicotomia do controle, a clareza para separar o que é nossa responsabilidade e o que não é. Você não controla o momento exato em que adormece, mas controla totalmente o horário em que apaga as luzes. Você não controla se vai acordar no meio da noite, mas controla se vai pegar o celular quando isso acontecer. Junto a isso, vem 2 virtudes essenciais. A temperança, que é a capacidade de adiar um prazer imediato, como mais um episódio da série, por um bem maior, que é o descanso reparador. E a constância, a disciplina de manter seus horários e rituais, mesmo nos fins de semana, criando um ritmo que seu corpo aprende a seguir. Deixe-me contar uma pequena história. Pense na última noite realmente ruim de sono que você teve. Lembra como foi o dia seguinte? A falta de foco, a irritação, a dificuldade para tomar decisões simples, a vontade de comer coisas que você normalmente não comeria. Uma noite ruim não custa apenas uma noite. Ela cobra um preço alto no dia seguinte, afetando seu humor, sua produtividade, suas relações. Agora, imagine o oposto. Uma noite em que você descansa de verdade. O dia seguinte é mais claro, mais leve. Você tem mais paciência, mais energia, mais clareza mental. A diferença não é pequena, é transformadora. E essa transformação começa com pequenas decisões, como as 3 que sugeri no início. Então, aqui vai um micro desafio para você, um primeiro passo. Das 3 mudanças que conversamos, reduzir a luz, resfriar o quarto ou fixar o horário de acordar,
Qual delas você escolhe para aplicar hoje? Apenas uma. Não precisa ser perfeito. Apenas escolha uma e se comprometa com ela. Essa pequena vitória é o começo de tudo. E enquanto você pensa nisso, quero deixar uma pergunta no ar, uma semente para a nossa próxima parte. Falamos sobre reduzir a luz à noite. Mas você sabia que a luz que você recebe pela manhã tem um poder igualmente, ou talvez até maior, de ajustar todo o seu sistema para a noite seguinte? A forma como você começa o seu dia define como ele termina. E é exatamente sobre esse poder da luz que vamos falar a seguir. Na parte anterior, deixei uma pergunta no ar sobre o poder da luz da manhã. Agora vamos mergulhar fundo nisso, porque entender como a luz regula seu corpo é talvez a mudança mais impactante que você pode fazer pela qualidade do seu sono. Pense no seu sistema de sono como sendo governado por duas forças principais, trabalhando em equipe. A primeira é o seu relógio biológico, ou relógio circadiano, que fica no seu cérebro e responde principalmente à luz. A segunda é a pressão de sono, que é basicamente um acúmulo de cansaço que aumenta a cada hora que você passa acordado. Para dormir bem, você precisa que essas duas forças estejam sincronizadas, seu relógio interno dizendo que é hora de dormir e a pressão de sono estando alta o suficiente para que você sinta a necessidade de descansar. E qual é o botão de play desse relógio interno? A luz da manhã. É ela que ancora todo o seu ritmo para as próximas 24 horas. Quando você se expõe à luz natural logo cedo, seu cérebro recebe um sinal claro. O dia começou. Isso não só te ajuda a despertar, mas também inicia uma contagem regressiva para a produção de melatonina, o hormônio do sono, que acontecerá cerca de 14 a 16 horas depois. É por isso que a promessa imediata de hoje é um protocolo prático de luz para você seguir nos próximos 7 dias. É um checklist simples. Pela manhã, assim que acordar, busque de 10 a 15 minutos de luz solar direta nos olhos. Não precisa encarar o sol, apenas fique ao ar livre, numa janela ou varanda. Se o dia estiver nublado, tente ficar um pouco mais, talvez 20 ou 30 minutos. A luz de um dia cinzento ainda é muito mais poderosa que a iluminação artificial da sua casa. Faça isso antes de pegar no celular, antes do café. Esse é o seu primeiro compromisso do dia. Agora, a segunda parte do protocolo, que já mencionamos brevemente, à noite. Se a luz da manhã é o acelerador, a escuridão da noite é o freio. Cerca de 60 a 120 minutos antes de deitar, comece a sua descompressão luminosa. Reduza a intensidade das luzes da casa. Use abajures em vez de luzes de teto. Se for usar telas como celular ou televisão, diminua o brilho ao máximo. A ideia não é viver numa caverna, mas sinalizar para o seu cérebro que o dia está terminando e a hora de descansar se aproxima. O contraste entre um dia bem iluminado e uma noite com pouca luz é o que cria um ritmo forte e consistente para o seu corpo. Essa atenção com a luz é uma aplicação direta de um princípio estoico fundamental, a atenção plena sobre o que permitimos entrar em nossa mente. Os estoicos nos ensinam a sermos guardiões dos nossos pensamentos, a filtrar o que consumimos. Podemos estender essa ideia para os nossos sentidos. Assim como você escolhe as informações que consome, escolha a luz que entra pelos seus olhos. A luz da manhã é informação de energia, alerta, dia. A luz fraca da noite é informação de calma, descanso, noite. Você está ativamente gerenciando os sinais que seu corpo recebe, em vez de deixar que o ambiente aleatório dite seu estado interno. É um ato de autodomínio, de temperança. Pense nisso como um diálogo com o seu corpo. De manhã você diz, corpo, agora é hora de estar ativo e alerta. E à noite você sussurra, corpo, o trabalho do dia acabou, pode começar a relaxar.
Com o tempo, seu corpo aprende a ouvir e a responder, tornando-o adormecer um processo mais natural e menos forçado. Você não está mais lutando para dormir, está criando as condições perfeitas para que o sono aconteça. Para tornar isso ainda mais concreto, aqui vai um pequeno quiz para você refletir. Pensando na sua rotina de amanhã, de forma realista, quantos minutos de luz natural você consegue obter logo ao acordar? São 5? 10? 15? Não existe resposta errada. O importante é a intenção e o ato de começar. Lembre-se, a constância de fazer um pouco todos os dias é muito mais eficaz do que a tentativa de ser perfeito uma vez por semana. Essa rotina de luz pela manhã e à noite é a base de tudo. Ela não apenas ajusta seu relógio interno, mas também prepara o terreno para as outras mudanças que vamos discutir. Por exemplo, o efeito da cafeína que você toma durante o dia está diretamente ligado à força do seu ritmo circadiano. Um ritmo bem ancorado pela luz pode te deixar mais resiliente aos pequenos deslizes, e é sobre como otimizar o seu dia, com cafeína, movimento e até cochilos estratégicos, que falaremos na próxima parte. Na parte anterior, estabelecemos a luz como a grande maestrina do nosso ritmo biológico. Agora, vamos trazer o foco para as escolhas que fazemos durante o dia, porque um dia bem vivido é o melhor preparo para uma noite bem dormida. Vamos falar de 3 elementos-chave: cafeína, cochilos e movimento. E como sempre, a promessa imediata vem primeiro. Quero lhe entregar agora o roteiro do dia que melhora a noite. É uma grade de horário simples e flexível. Imagine seu dia. Manhã, logo ao acordar. 10, 15 minutos de luz natural. Manhã, até às 9 ou 10 horas. Se for tomar café, que seja aqui. Início da tarde, entre 13 e 15 horas. Se precisar de um impulso, um cochilo curto de 20 minutos ou uma caminhada lá fora. Fim da tarde, até umas 17 horas. Última chance para um café, se você não for muito sensível. Fim de tarde, início da noite. Movimento leve a moderado como uma caminhada. Simples assim. Um roteiro mental para guiar suas decisões, não uma regra de ferro. Vamos detalhar o primeiro ponto: a cafeína. O café é um aliado para muitos de nós, mas seu tempo de ação no corpo é longo. A cafeína pode levar de 6 a 8 horas, ou até mais em algumas pessoas, para ter sua concentração reduzida pela metade. Isso significa que aquele café das 16 horas ainda pode estar agindo no seu cérebro às 22 horas, bloqueando os receptores que sinalizam o cansaço e a pressão de sono que construímos ao longo do dia. A regra geral mais segura é estabelecer um horário de corte. Para a maioria das pessoas, evitar cafeína após as 14 horas ou 15 horas é uma boa prática. Observe-se. Se você tem dificuldade para adormecer, tente antecipar seu último café do dia em 1 ou 2 horas e veja o que acontece. Não se trata de abandonar o café, mas de usá-lo com sabedoria, de forma estratégica, para que ele lhe sirva durante o dia sem sabotar sua noite. Agora, os cochilos. Eles podem ser uma ferramenta poderosa ou um tiro no pé, dependendo de como e quando são usados. O cochilo ideal é curto, de 20 a 30 minutos no máximo. Isso é o suficiente para restaurar o estado de alerta e melhorar o humor, sem te deixar grogue e principalmente sem roubar a pressão de sono que você precisa acumular para a noite. O melhor horário é no início da tarde, quando naturalmente sentimos uma pequena queda de energia. Evite cochilos longos ou no final da tarde, pois eles podem dificultar muito o adormecer no horário desejado. É como fazer um lanche caprichado 1 hora antes do jantar. Se você sofre de insônia, talvez seja melhor evitar os cochilos por um tempo, para maximizar a pressão de sono à noite. Por fim, o movimento. Exercitar-se durante o dia é uma das melhores coisas que você pode fazer pelo seu sono. A atividade física ajuda a regular o humor,
alivia a ansiedade e aumenta a pressão de sono. E quando combinada com a luz natural, como uma caminhada ou corrida ao ar livre, o efeito é ainda mais potente. Você está dando ao seu corpo 2 sinais poderosos de dia ao mesmo tempo. A única ressalva é para os treinos muito intensos, perto da hora de dormir. Para algumas pessoas, isso pode ser estimulante demais, aumentando a temperatura corporal e os hormônios de alerta, justamente quando você quer o oposto. Se você é sensível, tente terminar seus exercícios mais pesados, pelo menos 3 horas antes de ir para a cama. Uma caminhada leve ou um alongamento à noite, no entanto, costuma ser benéfico para a maioria. Aqui, a filosofia estoica nos lembra de uma verdade simples, mas profunda: a importância da ação mínima e diária sobre a perfeição esporádica. Não se trata de correr uma maratona ou ir à academia todos os dias. Trata-se da constância. Uma caminhada de 15 minutos todos os dias é infinitamente superior a um treino heróico uma vez por mês. É o acúmulo de pequenas ações diárias, o café na hora certa, o movimento consistente, o cochilo estratégico, que constrói, tijolo por tijolo, a fortaleza de um sono sólido. Para te ajudar a refletir sobre isso, uma pergunta direta, sem julgamento. Que horas foi seu último café hoje? Ou ontem? Apenas tome consciência desse hábito. A consciência é o primeiro passo para qualquer mudança. Não é sobre culpa, é sobre clareza. Com essa clareza sobre seus hábitos diurnos, estamos prontos para preparar o palco final para o sono, o seu ambiente noturno. E é sobre como transformar seu quarto em um verdadeiro santuário do sono, controlando temperatura, telas e outros fatores, que falaremos na próxima parte. Até agora, ajustamos nosso relógio com a luz e otimizamos nosso dia com decisões sobre cafeína, cochilos e movimento. Chegou a hora de preparar o cenário final, o palco onde o sono vai acontecer, o seu quarto. Muitas vezes, a dificuldade para dormir não está em nós, mas ao nosso redor. Por isso, a promessa imediata desta parte é um guia para você deixar seu quarto sob medida em 3 mudanças simples. Primeira, temperatura. Tente deixar o quarto 1 ou 2 graus mais frio que o resto da casa. Segunda, luz. Deixe-o o mais escuro possível. Use cortinas que bloqueiem a luz ou uma máscara de dormir. Terceira, ruído. Se o silêncio total não for possível, use um som constante e monótono, como o de um ventilador ou um aplicativo de ruído branco, para mascarar barulhos repentinos. Frio, escuro e silencioso. Esse é o tripé de um ambiente que convida ao sono. Vamos começar pela temperatura, um fator muitas vezes ignorado. Para que o nosso corpo inicie e mantenha um sono profundo, ele precisa diminuir sua temperatura interna em cerca de 1 grau. Dormir em um ambiente mais frio ajuda nesse processo. A faixa ideal, segundo estudos, fica entre 16 e 19 graus Celsius. Sabemos que no Brasil, dependendo da região e da estação, isso pode parecer impossível sem ar-condicionado. Mas não se prenda aos números exatos. A ideia é o princípio, um ambiente mais fresco que o habitual. Como alcançar isso? Ventilação cruzada, abrindo a janela do quarto e de outro cômodo. Um ventilador que, além de refrescar, cria um ruído branco que ajuda a mascarar outros sons. Se você tiver ar-condicionado, experimente programá-lo para uma temperatura um pouco mais baixa na primeira metade da noite. O objetivo é sentir um frio confortável, aquele que te faz querer se cobrir com um lençol. Agora, as telas. Já falamos sobre a luz azul que elas emitem, mas o problema vai além. O conteúdo que consumimos nessas telas é, muitas vezes, excitante. Rolagem infinita em redes sociais, notícias ansiosas, vídeos curtos e dinâmicos. Tudo isso coloca nosso cérebro em um estado de alerta e engajamento.
É como tentar frear o carro enquanto pisa no acelerador. A troca aqui precisa ser realista. Pedir para abandonar o celular 1 hora antes de dormir pode ser difícil. Que tal começar com uma troca inteligente? Em vez de redes sociais, use o aparelho para algo relaxante. Ouvir um audiolivro com a tela virada para baixo, uma meditação guiada, uma música calma. A ideia é mudar o modo de uso de um consumo ativo e estimulante para um passivo e relaxante. Por fim, vamos falar do que entra no nosso corpo perto da hora de dormir: refeições e álcool. Refeições muito pesadas ou gordurosas exigem um grande esforço do seu sistema digestivo, o que pode atrapalhar o processo de relaxamento e queda de temperatura corporal. Tente fazer sua última grande refeição pelo menos 2 a 3 horas antes de deitar. E o álcool? Ele é um falso amigo do sono. Muitas pessoas sentem que uma taça de vinho ou uma cerveja ajuda a relaxar e a adormecer mais rápido, e isso pode até ser verdade. O problema vem depois. O álcool prejudica severamente a arquitetura do sono na segunda metade da noite. Ele suprime o sono REM, que é crucial para a consolidação da memória e regulação emocional. O resultado é aquele sono picado, com despertares frequentes e a sensação de acordar cansado, mesmo tendo dormido por horas. Aqui, a virtude estoica da temperança brilha com intensidade. Temperança é a capacidade de fazer uma escolha sábia no presente em nome de um bem-estar futuro. É dizer não a mais um episódio da série, a mais uma rolagem na tela, a mais uma bebida, em troca de um sim para uma mente mais clara e um corpo mais disposto no dia seguinte. É a troca consciente do prazer imediato e passageiro pela recompensa duradoura do descanso verdadeiro. Você está adiando uma pequena gratificação por uma grande satisfação. Então, aqui vai um micro desafio prático para esta noite. Experimente dormir com o quarto um pouco mais frio do que o normal. Combine isso com a troca de uma atividade estimulante por uma relaxante nos 30 minutos finais do seu dia. Veja como se sente. Observe, sem julgamento. Essa experimentação é a chave. Com o ambiente externo ajustado, o próximo passo é olhar para dentro. O que fazer quando a mente não desliga, quando as preocupações do dia invadem o travesseiro? Na próxima parte, vamos explorar técnicas simples e poderosas, inspiradas na terapia cognitivo-comportamental para a insônia, para acalmar a mente e quebrar o ciclo de ansiedade noturna. Nós preparamos o ambiente externo, o nosso quarto. Agora vamos arrumar a casa do lado de dentro, a nossa mente. Este é, para muitos, o maior desafio. Aquele momento em que você deita na cama e, em vez de relaxar, sua cabeça liga uma turbina de pensamentos, preocupações e planejamentos. Para lidar com isso, vamos direto à nossa promessa prática. Quero lhe entregar agora o seu cartão de cabeceira. Imagine um pequeno cartão, físico ou mental, com 4 passos simples para você lembrar quando a mente não quiser desligar. Passo 1. A cama é para dormir. Se não estiver com sono, não vá para a cama. Se já estiver nela e não dormir em cerca de 20 minutos, levante-se. Passo 2. A âncora da manhã. Lembre-se do seu horário fixo de acordar. Ele é inegociável e é o seu maior aliado. Passo 3. A hora da preocupação. Resolva as pendências da mente durante o dia, não na cama. Passo 4. Respire. Quando a ansiedade surgir, foque em uma respiração lenta e tranquila. É o seu botão de emergência. Agora, vamos detalhar esses passos, que são versões simplificadas de técnicas da terapia cognitivo-comportamental para insônia, ou TCCI, a abordagem mais eficaz para o tratamento da insônia crônica. O primeiro princípio é o controle de estímulos. O objetivo é reassociar a sua cama e o seu quarto com uma única coisa: o sono.
Com o tempo, se você passa muitas horas na cama rolando de um lado para o outro, frustrado, seu cérebro aprende que a cama é um lugar de ansiedade e esforço. Precisamos quebrar essa associação. A regra é clara. A cama serve para duas coisas: dormir e ter relações íntimas. Nada mais. Se você deitar e perceber que o sono não vem em uns 20 ou 30 minutos, não precisa olhar no relógio, é uma estimativa. Levante-se, vá para outro cômodo, mantenha a luz baixa e faça algo entediante. Leia um manual de instruções, uma revista antiga ou apenas sente-se no escuro. Apenas quando sentir as ondas de sonolência voltarem, retorne para a cama. Isso ensina ao seu cérebro que a cama é o destino final, não o campo de batalha. O segundo ponto é a nossa velha conhecida, a âncora do horário de acordar. Manter um horário fixo para despertar 7 dias por semana é a forma mais poderosa de estabilizar seu ritmo circadiano. Mesmo depois de uma noite péssima, resista à tentação de ficar na cama até mais tarde. Levantar-se no horário programado garante que você construirá uma pressão de sono forte e suficiente para a noite seguinte, aumentando a probabilidade de um sono melhor. É um ato de constância estoica. Fazer o que é preciso, não o que é mais fácil no momento. O terceiro passo é uma ferramenta preventiva genial, a hora da preocupação. Em vez de levar suas ansiedades para o travesseiro, marque um encontro com elas. 2 ou 3 horas antes de ir para a cama, sente-se com um caderno por 15 ou 20 minutos. De um lado da página, anote tudo o que está te preocupando. Do outro lado, anote o próximo passo concreto para resolver cada item. Se não houver um próximo passo, apenas o ato de escrever já ajuda a tirar o peso da mente. Você está, simbolicamente, esvaziando seu cérebro e estacionando as preocupações ali, no papel, para que elas não precisem te visitar à noite. Por fim, a respiração. Quando você se pega no meio de um turbilhão de pensamentos na cama, a tentativa de forçar o sono só piora as coisas. Em vez disso, mude o foco. Traga sua atenção para a sua respiração. Não precisa ser nenhuma técnica complexa. Apenas sinta o ar entrando pelo nariz e saindo lentamente pela boca. Faça a expiração um pouco mais longa que a inspiração. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático, o sistema de descansar e digerir do corpo. Você não está se obrigando a dormir, está apenas se acalmando. E muitas vezes é nesse estado de calma e aceitação que o sono encontra o caminho para chegar. É importante, neste ponto, fazer um aviso ético. As ferramentas que estamos discutindo são para dificuldades de sono comuns e leves. Se a sua insônia dura mais de 3 meses, se você ronca muito alto, se sente uma sonolência diurna extrema a ponto de atrapalhar sua vida, ou se alguém já disse que você para de respirar durante o sono, é fundamental procurar uma avaliação profissional. Essas podem ser sinais de condições como a apneia do sono, que exigem um diagnóstico e tratamento adequados. Com a mente mais calma e o ambiente preparado, ainda podemos enfrentar alguns desafios comuns, como acordar no meio da noite ou o famoso jet lag social dos fins de semana. Como lidar com essas interrupções? Na próxima parte, vamos montar um plano de ação para solucionar esses problemas específicos e manter sua rotina nos trilhos. Nós já construímos uma base sólida, ajustamos nosso relógio com a luz, otimizamos nosso dia, preparamos nosso quarto e acalmamos nossa mente. Mas a vida real acontece, e mesmo com a melhor preparação, noites imperfeitas são inevitáveis. O que fazer quando as coisas não saem como o planejado? É sobre isso que vamos falar agora, a solução de problemas práticos, e como sempre, vamos direto à entrega. Sua promessa imediata são 2 ferramentas, o plano anti-madrugada e a regra do fim de semana.
O plano anti-madrugada é para quando você acorda às 3 da manhã e não consegue voltar a dormir. A regra é sem tela, sem relógio, sem esforço. Levante-se, vá para outro cômodo com luz baixa, faça algo entediante por uns 20 minutos e só volte para a cama quando a sonolência chamar. A regra do fim de semana é para evitar a autossabotagem. Mantenha seu horário de acordar o mais próximo possível do habitual, com no máximo 1 hora de variação. Isso protege o ritmo que você construiu com tanto esforço. Vamos detalhar o cenário mais comum e frustrante: acordar no meio da noite. É normal ter microdespertares durante o sono, a maioria dos quais nem lembramos. O problema é quando um desses despertares se transforma em um estado de alerta total. A primeira reação de muita gente é olhar o relógio. Não faça isso. Ver que são 3 da manhã só vai gerar ansiedade e cálculos mentais sobre quantas horas de sono ainda me restam. A segunda reação é pegar o celular. Pior ainda, a luz e o conteúdo vão despertar seu cérebro completamente. O protocolo correto é aplicar a mesma lógica do controle de estímulos que vimos na parte anterior. Se você percebeu que está acordado e a frustração começa a crescer, não lute. Levante-se, saia do quarto, mantenha as luzes o mais fracas possível. Faça algo que não exija muito do seu cérebro. Folheie um livro chato, ouça uma música ambiente, dobre algumas roupas. O objetivo não é passar o tempo, mas sim quebrar o ciclo de ansiedade e esperar que a pressão de sono, que ainda está alta, faça seu trabalho. Quando sentir o corpo pesado e a mente sonolenta novamente, aí sim você retorna para a cama. Agora, vamos ao nosso outro grande inimigo da consistência, o fim de semana. É muito tentador, depois de uma semana de trabalho, querer compensar o sono dormindo até mais tarde no sábado e no domingo. O problema é que o nosso relógio biológico não entende o que é um dia útil e o que é folga. Quando você dorme até às 11 horas da manhã no domingo, para o seu cérebro, é como se você tivesse pegado um voo para um fuso horário diferente. Isso é o que chamamos de jet lag social. O resultado? Você tem dificuldade para dormir no domingo à noite e, consequentemente, sente um cansaço enorme na segunda-feira de manhã, reiniciando um ciclo vicioso. A solução não é ser um robô, mas sim reduzir o dano. Tente manter seu horário de acordar com uma variação de, no máximo, 1 hora em relação aos dias de semana. Se você costuma acordar às 7, tente levantar-se até às 8 horas no fim de semana. Você ainda descansa um pouco mais, mas sem desregular completamente seu sistema. A mesma lógica se aplica ao álcool, que muitas vezes consumimos mais nos dias de folga. Lembre-se do que conversamos. Ele pode ajudar a relaxar no início, mas fragmenta o sono depois. Moderação é a chave. É aqui que a mentalidade estoica se torna uma verdadeira âncora. Os estoicos nos ensinam a aceitar o que não podemos controlar. Noites ruins vão acontecer. Despertares noturnos são parte da vida. A aceitação não é passividade, é sabedoria. Em vez de se frustrar com a noite imperfeita, aceite-a e foque no que você pode controlar. Proteger a sua rotina no dia seguinte. Não importa quão mal você tenha dormido, levante-se no horário, exponha-se à luz da manhã, mova seu corpo. Proteger o dia seguinte é a melhor maneira de garantir que a próxima noite seja melhor. É a constância que vence no final. Para ilustrar, vamos a um rápido cenário. Você acorda no meio da noite, preocupado com uma reunião importante no dia seguinte. O que você faz? Opção A. Fica na cama, se revirando e pensando na reunião. Opção B. Pega o celular para se distrair com vídeos. Opção C. Levanta-se, anota a principal preocupação sobre a reunião em um papel e senta em uma poltrona até a sonolência voltar. A resposta, como vimos, é a C.
É a única que quebra o ciclo de ansiedade e segue um protocolo produtivo. Nós passamos por todas as etapas, dos grandes princípios às soluções de problemas específicos. Agora só falta uma coisa: juntar tudo isso em um plano coeso e prático. Na nossa última parte, vou te entregar um plano de ação de 14 dias para você começar essa transformação, além de métricas simples para você acompanhar seu progresso. Chegamos à nossa última parte, o momento de unir todas as peças do quebra-cabeça. Conversamos sobre luz, rotinas diurnas, o ambiente do quarto, a calma da mente e como lidar com os imprevistos. Agora, vamos transformar todo esse conhecimento em um plano de ação concreto. A promessa final, o nosso grande fechamento, é o checklist de bolso, o reset estoico de 14 dias. Este não é um plano rígido, mas um guia para você se orientar. Dias 1 a 3. O foco é na âncora. Sua única missão é 1. Acordar todos os dias no mesmo horário, sem exceção. 2. Expor-se à luz da manhã por 10 minutos. Esqueça o resto por enquanto. Apenas construa essa base. Dias 4 a 7, otimizando o dia e a noite. Continue com a âncora matinal e adicione. 1. Defina um horário limite para sua última dose de cafeína. 2. Comece a reduzir as luzes de casa 90 minutos antes de deitar. 3. Deixe o quarto um pouco mais frio. Dias 8 a 14, refinando a mente. Mantenha tudo o que já fez e acrescente. 1. Pratique a regra de sair da cama se não dormir. 2. Experimente a hora da preocupação durante o dia. Ao final dessas 2 semanas, você não terá um sono perfeito, mas terá construído um sistema poderoso e sob o seu controle. Mas como saber se está funcionando? Precisamos de métricas simples, sem a obsessão por aplicativos ou dados complexos. Esqueça a nota do sono. Foque em 3 percepções subjetivas, mas poderosas. Métrica 1. Como você se sente ao acordar? Você se sente um pouco mais descansado, menos arrastado? Métrica 2. Qual o seu nível de energia e humor durante o dia? Você se sente mais estável, com menos irritabilidade e menos necessidade de estimulantes à tarde? Métrica 3. Como está sua relação com o ato de ir para a cama? Você sente um pouco menos de ansiedade e um pouco mais de confiança no processo? Anote suas impressões em um caderno, se quiser. Uma nota de 1 a 5 para cada um desses pontos, a cada 2 ou 3 dias, pode te dar uma visão clara do seu progresso. Este plano de 14 dias é a personificação da filosofia estoica que nos guiou. Ele não promete uma cura mágica, mas sim o fortalecimento de uma virtude. E a maior virtude para o sono é a rotina. A rotina é a virtude em ação. É a disciplina de fazer o que é bom para você, mesmo quando não apetece. É a constância de repetir pequenos atos que, somados, geram uma transformação profunda. Cada vez que você escolhe a luz da manhã em vez da tela do celular, cada vez que recusa o café tarde da noite, cada vez que se levanta da cama em vez de lutar contra a insônia, você está praticando o estoicismo em sua forma mais pura. Você está focando no que controla e aceitando o resto. E assim, nossa jornada teórica chega ao fim, mas a sua jornada prática está apenas começando. O convite final, o seu chamado à ação, é o mesmo do início, mas agora com muito mais ferramentas em mãos. Escolha um único ajuste do nosso checklist de 14 dias para começar. Apenas um. O mais simples, o que parece mais fácil para você agora. Comprometa-se com ele hoje. E se você se sentir à vontade, compartilhe nos comentários qual foi a sua escolha. Use esse espaço não apenas para falar, mas para firmar um compromisso público consigo mesmo. Volte aqui no 7º dia e depois no 14º e nos conte como tem sido. Sua jornada pode inspirar a de outra pessoa. Lembre-se, o sono não é uma performance, é um processo de recuperação.
Seja gentil consigo mesmo. Haverá noites boas e noites ruins. O objetivo não é a perfeição, mas a resiliência. A capacidade de, após uma noite difícil, simplesmente voltar ao plano, com calma e constância no dia seguinte. E antes de nos despedirmos, eu preciso dizer algo que vem do coração. Aqui no canal Código Estoico, nós sentimos uma gratidão imensa e genuína por você ter nos acompanhado até este ponto. O fato de você ter investido seu tempo e sua atenção nesta jornada de autodescoberta revela uma força imensa sobre o seu caráter. Vivemos em um mundo que clama por nossa atenção a cada segundo, nos puxando para o superficial e o imediato. E, no entanto, você escolheu o caminho oposto, o mais nobre e desafiador, o caminho do autodomínio, da busca por uma mente mais serena e um espírito mais forte. Por essa sua escolha, por essa sua busca e pela honra de nos permitir caminhar ao seu lado, mesmo que por estes minutos, a nossa mais profunda gratidão. Muito obrigado.